lugar. Bom, então, bom dia a todos, a todas. Esse evento, ele terá um tom relativamente informal, não tão solene, para aberturas e momentos assim, para privilegiar o debate e também falas que sejam falas que possam ser compreensíveis e dialógicas para os segmentos todos que estão aqui representados nesse evento. Então, eu convido para essa primeira mesa de abertura do Seminário Nacional sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha, para estar aqui ao lado o Procurador de Justiça, Dr. Ivan Francisco Pereira Agostinho. Também convido a Defensora Pública do Distrito Federal, coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, da Defensoria Pública do Distrito Federal, e secretária da Comissão de Promoção e Defesa do Direito das Mulheres, do Conselho Nacional de Defensores e Defensoras Públicas Gerais, o CONDEG, a doutora Rafaela Mitre. Convido também o nosso querido colega, professor, aqui na Faculdade de Direito, juiz de Direito e auxiliar no Superior Tribunal de Justiça, representando este órgão também, o professor doutor Fernando Gajardoni. Convido também a doutora Suzana Massaco, que é auxiliar no Conselho Nacional de Justiça, também representando o Conselho, que também está, em muitas medidas, apoiando institucionalmente esse evento. A secretária nacional de Política para as Mulheres, a doutora Estela Bezerra, está desembarcando em Ribeirão Preto, estará conosco logo mais. Pergunto se a Ana gostaria de fazer algumas palavras, Ana Martinez, em substituição neste momento, né, doutora Estela Bezerra, pelo Ministério das Mulheres, que também é co-coordenador deste evento. E o doutor Ivan Francisco, ele também, eu esqueci de dizer, está aqui representando o Ministério Público do Estado de São Paulo, que também é co-coordenador deste evento que se inicia hoje. Eu vou começar, então, passando a palavra para o doutor Ivan, para que possa fazer considerações iniciais de boas-vindas. Bom dia a todos e a todas. Eu conversava com a doutora Suzana que eu estou numa fase da vida que ou eu enxergo de longe ou eu enxergo de perto. Como eu estou com o documento preparado, eu fiz a opção por enxergar de perto, de forma que eu não consigo ver o semblante de ninguém que está na plateia. Então, se eu não cumprimentar alguém, é porque não é falta de educação, é porque eu realmente não enxerguei. É uma honra abrir esse seminário em nome do Ministério Público do Estado de São Paulo, e antes de mais nada, eu gostaria de saudar as pessoas que integram essa mesa e todas as pessoas que estão aqui no auditório, né? A Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da doutora Estela Bezerra, do doutor Fernando Gajardoni, que representa o Superior Tribunal de Justiça, a doutora Suzana Massaco, do CNJ, e, óbvio, a nossa maior anfitriã aqui, a professora Fabiana, e toda a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, também na pessoa do diretor Camilo Zufelato, que eu descobri que, além de um diretor, é carregador de malas, né? Ele pega, de fato, no batente para valer. Isso diz muito da pessoa, Eu gostaria também de saudar os meus colegas do Ministério Público, não poderia deixar de saudar os Cláudios, né? Nós temos 2 Cláudios aqui.
E a doutora Vanessa Terezinha. A doutora Vanessa Terezinha é o ser humano que toca toda a questão de núcleo de gênero voltada no Ministério Público. E ela é uma pessoa que, toda vez que eu vou em algum evento dessa envergadura, eu faço questão absoluta de mencionar. A doutora Vanessa é uma trabalhadora incansável, uma defensora chata, às vezes, de todos os princípios que regem que gravitam em torno dessa questão, mas é dela que sai a política institucional do Ministério Público do Estado de São Paulo. Isto não é pouca coisa, isto é muita coisa. Então, doutora Vanessa, de novo e de público, e sempre o farei nas próximas oportunidades, os meus agradecimentos. Não se deixe enganar pelo meu rosto jovem, mas eu entrei no Ministério Público há 38 anos atrás. Não tinha a Lei Maria da Penha e não tinha a Constituição atual, né? E eu preparei tudo aqui, mas me pareceu, considerando o tema dos 20 anos da Lei Maria da Penha, o que eu vi acontecer, porque eu vivenciei isto tudo que aconteceu, né? A Lei da Maria da Penha, 20 anos, ou seja, eu já tinha 18 anos de Ministério Público, quando a Lei Maria da Penha eclodiu no cenário jurídico, pelos motivos que todos nós conhecemos, enfim. E o que eu vi nesse período? Eu vi uma evolução inegável, mas insuficiente ainda. Cada mulher que morre é, evidentemente, um fracasso do Estado. O Estado errou em relação àquela mulher, ele não deu conta do seu trabalho. E não adianta a gente falar, não, mas estamos evoluindo. Sim, estamos evoluindo. Estamos evoluindo muito, né? Os números dizem isso. Violência doméstica é algo tão presente na minha vida. Eu cresci num lar em que o pai batia na mãe, e a maior bênção na minha vida foi meu pai ter ido embora. Por mais contrassenso que seja isso, dizer isso, foi o que resolveu o meu problema familiar, né? Então, isso está sempre do nosso lado. Para vocês terem uma ideia, claro que eu não vou falar nomes, mas há um aluno aqui de Direito de Ribeirão Preto que foi vítima, em que a mãe dele foi vítima de tentativa de feminicídio. O pai dele foi morto pelo segundo marido da mãe, que foi quem tentou matar a mãe. Inclusive, ele foi vítima também de tentativa de homicídio no ambiente familiar. E ele está aqui. Ele está do seu lado. A pessoa vítima desses crimes está do seu lado. Se você olhar para o lado agora, você vai ver gente que teve alguma espécie de contato com isso. Só não foi pior o caso desse rapaz aqui, que inclusive foi ao Ministério Público no evento que nós fizemos lá, e ele deu o testemunho dele. Lá foi uma coisa super corajosa, todo mundo meio que foi às lágrimas na história, e esse rapaz mostrou para a gente que essa questão está do nosso ladinho, né? A gente tem que ter uma preocupação enorme com isso. Por sorte, se é que a gente pode chamar assim, o caso caiu na mão da doutora Tatiana Calé, que provavelmente vocês não conhecem, mas é uma promotora de justiça, uma gigante no Tribunal do Júri, e graças ao trabalho dela e à ajuda divina e das testemunhas, que ela tem que fazer um trabalho muito forte, o cidadão foi condenado, está preso até hoje, enfim, né? Que seja feita a justiça agora. Mas esse é só um exemplo para dizer que aqui na faculdade vocês têm um caso emblemático, né? E no seu vizinho do bairro vai ter. Essa talvez seja a maior dificuldade que a gente tem para lidar com isso, né? O Estado tem uma dificuldade enorme de penetrar nisso. E a gente não pode deixar o que acontecia no passado, achar que violência doméstica é um problema do lar, é um problema interno da família. Não, não é uma questão estatal de segurança pública. Hoje é o crime número 1 de preocupação da população, por uma pesquisa recente, né? É o crime que a população mais se preocupa. E eu vejo como uma das maiores dificuldades nossa, aí vou falar um pouquinho mais da minha área, que é a parte de crime organizado. Eu pergunto a vocês acham que as mulheres que estão em comunidades dominadas pelo crime organizado podem ligar 190, 180 e pedir uma pizza? Esperando, claro, que o policial entenda que aquilo não é pizza? Não.
Essas mulheres, a nossa rede protetiva não chega nelas, e elas não são poucas. No Rio de Janeiro, então, devem ser muitas, porque o Comando Vermelho trabalha um pouco mais com dominação de território do que o PCC. O PCC trabalha de uma maneira um pouquinho mais diferente. Mas o Estado não chega nessas pessoas. Nada do que vocês vão dizer aqui, do que nós vamos dizer, do que nós vamos estudar nesses 4 dias, nada disso chega nessas pessoas. E elas são seguramente a ponta da linha. Essas mulheres não veem isso, elas são julgadas pelo Tribunal do Crime. Vocês já imaginaram se o Tribunal do Crime vai fazer algum julgamento observando perspectiva de gênero? Isso não existe. Não é? Então, a gente está fracassando. E aí, professora, entra o grande mérito da senhora, que a Vanessa me falou que a gente comeu o prato meio pronto aqui, que estava já bem organizadinho o evento, maravilhoso, mas eu acho que é aí que entra a grande importância da academia. Desbravar esse tipo de situação, para a gente conseguir criar uma política muito mais eficiente do que a gente tem hoje, para atingir a todas as mulheres. Todas. Aquela que vive na comunidade dominada pelo crime, é sim problema nosso. Não é isso que eles falam, mas é problema nosso, não é problema da criminalidade organizada, não. Quando eu digo nosso, eu estou dizendo do Estado. Estou dizendo que todos nós aqui trabalhamos em uma rede protetiva, que, aliás, é o sucesso do nosso trabalho, é a integração entre as instituições. E eu acho que o mundo acadêmico tem um papel primordial nessa análise, dessa geração de conteúdo. Só queria também fazer uma menção muito rápida, quando eu disse que eu achei que as coisas evoluíram muito, por exemplo, a nomeação da comandante Glauci, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não sei se a conhecem, eu tive o prazer de conhecê-la, virou minha amiga, e recentemente eu tive uma experiência muito bacana, eu fui convidado para ser paraninfo de uma turma de mais de 500 sargentos que se formaram, e a coronel Glauci estava lá, e eu vi o quê? Que essa turma de 570 sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mais de 180 eram mulheres. Foi o maior aumento do número de mulheres. E as 2 primeiras colocadas, porque a Polícia Militar, eles têm todo um trabalho, né? Um trabalho de observação, então, e eles fazem uma premiação para os 3 primeiros colocados. As 2 primeiras colocadas eram mulheres. E a primeira colocada, só ela, recebe uma medalha especial, que é a medalha do primeiro colocado do curso de sargento, terceiro sargento da Polícia Militar. Eu, na oportunidade, fiz um discurso muito rápido, falando que a coronel Glauci, ela é ventos novos. São ventos tão novos que já passaram por Minas Gerais, que hoje tem a primeira comandante-geral da Polícia Militar, uma mulher preta, na Polícia Militar de Minas Gerais. Isso tudo vai abrindo novos flancos para a gente colocar este assunto em primeiro plano, que é onde ele tem que estar, em primeiro plano. A violência de gênero, a violência doméstica, enfim, todas essas proteções que a gente precisa ter, elas passam por esta evolução dos costumes, do direito, e essas evoluções só saem desse tipo de evento que nós estamos participando aqui. Para mim é uma enorme honra estar representando o Ministério Público do Estado de São Paulo, que eu defendo já há quase 40 anos. Muito obrigado, senhores. Muito obrigada, doutor Ivan. Lembrando que a faculdade tem um convênio com o Ministério Público de São Paulo, aqui também com o Tribunal de Justiça, por meio dos quais nós temos realizado uma série de atividades de capacitação, esse próprio evento, e pesquisas também, que ao longo também desses dias nós vamos apresentar. Muito obrigada, doutor Ivan. Doutora Suzana, por favor, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a professora Fabiane Severo e na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os integrantes deste dispositivo e a plateia. Meu nome é Suzana Massaco, sou juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, magistrada há 30 anos do Tribunal de Justiça do Paraná, sou desembargadora substituta e há 8 anos convocada. Cumprimento a plateia
e faço em nome da doutora Thais, que hoje a conheço, esposa de um grande amigo, doutor José Arthur, com quem trabalhei muitos anos no Supremo Tribunal Federal. É uma honra representar aqui o Conselho Nacional de Justiça neste seminário dedicado aos 20 anos da Lei Maria da Penha. Celebrar 2 décadas desta lei significa reconhecer uma das mais importantes conquistas democráticas e civilizatórias da história recente do Brasil. A Lei Maria da Penha não surgiu apenas de um processo legislativo. Ela nasceu da mobilização persistente dos movimentos de mulheres, da atuação de organizações feministas, do diálogo com o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e da recusa coletiva em aceitar a violência doméstica como um problema privado ou invisível. Seu legado talvez resida justamente nessa transformação de paradigma. A violência contra a mulher deixou de ser compreendida como uma questão restrita ao espaço doméstico para ser reconhecida como uma violação de direitos humanos, expressão das desigualdades de gênero e desafio permanente para as instituições democráticas. Ao longo desses 20 anos, o Brasil construiu uma das mais avançadas estruturas normativas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Foram ampliados os mecanismos de proteção, fortalecidas as redes de atendimento, criadas unidades especializadas, aperfeiçoados os instrumentos de responsabilização e consolidadas importantes mudanças institucionais. Mas uma celebração responsável exige também a capacidade de reflexão crítica. Os avanços conquistados não autorizam complacência diante da realidade. A persistência da violência doméstica, dos feminicídios e das múltiplas formas de discriminação demonstra que ainda existe uma distância significativa entre os direitos reconhecidos e os direitos efetivamente vividos por milhões de mulheres brasileiras. Talvez, por isso, seja importante reafirmar uma premissa que tem orientado a atuação do Conselho Nacional de Justiça e que foi recentemente destacada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Edson Fachin. A proteção das mulheres não constitui apenas uma política pública relevante, representa um imperativo constitucional, um compromisso diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana, à igualdade material, à liberdade e à proteção à vida. Quando uma mulher é privada do direito de viver sem violência, não é apenas um direito individual que se encontra violado, é a própria promessa constitucional de igualdade que se vê comprometida. É justamente a partir dessa compreensão que o CNJ tem buscado fortalecer a política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Na atual gestão, 25-27, sob a presidência do ministro Edson Fachin e supervisão da conselheira Jaceguara Dantas da Silva, essa atuação tem sido estruturada em 4 dimensões complementares: prevenção, proteção, responsabilização e governança. Na prevenção, por meio de campanhas nacionais, ações educativas e iniciativas voltadas ao enfrentamento das diversas formas de violência que atingem mulheres e meninas. Na proteção, por meio de fortalecimento da capacidade protetiva do sistema de justiça, da integração tecnológica, do aperfeiçoamento das medidas protetivas de urgência e da atuação cooperativa com os tribunais de todo o país. Na responsabilização, mediante o fortalecimento dos grupos reflexivos e responsabilizantes de homens autores de violência, compreendendo que prevenir a reincidência, a reentrada, também significa proteger mulheres. E na governança, mediante a produção e análise de dados, o monitoramento de indicadores e a construção de políticas públicas orientadas por evidência. Os resultados mais recentes revelam avanços importantes. Hoje, mais da metade das medidas protetivas de urgência são apreciadas no mesmo dia, são 53%
das medidas protetivas de urgência são decididas no dia da sua distribuição, e aproximadamente 90% são analisadas em até 2 dias. São números que revelam o esforço institucional realizado em todo o país para aproximar a resposta judicial do tempo de urgência. Mas os próprios dados também nos convidam à prudência, professora. Eles demonstram que o desafio contemporâneo já não consiste apenas em conceder medidas protetivas de urgência. Consiste em construir capacidades protetivas. Consiste em assegurar que a proteção alcance a todas as mulheres, em todos os territórios, especialmente aquelas historicamente invisibilizadas pelas estruturas institucionais. Mulheres negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas. Recentemente tive a oportunidade de participar da itinerância da Amazônia Legal, e lá conheci o Brasil profundo. O Brasil que todos precisam também, um dia, ter essa experiência, dessas realidades que nos mostram. Mulheres com deficiência e tantas outras que ainda enfrentam obstáculos adicionais para acessar a proteção e a justiça. Por isso, discutir 20 anos da Lei Maria da Penha também significa refletir sobre a qualidade da proteção que somos capazes de oferecer. Significa perguntar quem ainda permanece fora do alcance das instituições. Significa reconhecer que a igualdade formal não basta quando persistem desigualdades concretas que limitam o exercício pleno da cidadania. Os próximos 20 anos da Lei Maria da Penha dependerão da nossa capacidade de preservar aquilo que constituiu a sua essência. A centralidade dos direitos humanos, a perspectiva de gênero, a atuação em rede e a compreensão de que a democracia, igualdade e proteção das mulheres são valores inseparáveis. E permitam-me concluir com uma reflexão. 20 anos depois, a pergunta talvez não seja apenas o que a Lei Maria da Penha transformou. A pergunta que devemos nos fazer é se estamos dispostos a realizar integralmente o projeto constitucional que lhe deu origem. Um projeto de uma sociedade em que nenhuma mulher tenha sua liberdade limitada pelo medo, em que nenhuma menina tenha os seus direitos interrompidos pela violência, em que a dignidade humana não seja uma promessa distante, mas sim uma realidade concreta para todas. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, doutora Suzana. E também passo a palavra para a senhora Ana Martinez, e só destacando que o Ministério das Mulheres viabilizou a participação e presença de um grupo muito grande de representantes de organizações feministas e antirracistas nesse evento ao longo dos dias, pelo qual acho que todos e todas aqui agradecemos imensamente. Se hoje esse evento ele é uma articulação de 3 segmentos, sociedade civil, academia e poderes públicos, né, sistema de justiça e segurança pública, isso se deve muito significativamente para as instituições, né, também de ensino, Ministério Público, mas também o Ministério das Mulheres. Muito obrigada, viu, Ana? E passo para você. Obrigada, bom dia a todos e todas. Cumprimento todas e todos na pessoa da professora Fabiana e da doutora Vanessa, com quem construímos esse evento, e para nós foi uma felicidade, uma honra poder somar na construção num seminário que vai tratar justamente dos 20 anos da Lei Maria da Penha, lei essa, que para nós é muito cara e constitui uma das bases normativas nas quais o Ministério das Mulheres vem se apoiando, além de tratados internacionais. Para nós também é uma felicidade fazer esse evento em outro momento que não o agosto, que a gente tem que discutir, que não os 21 dias de ativismo, mas a gente tem que falar dessa lei tão fundamental durante todo o ano. Eu sou Ana Maria Martins, hoje eu trabalho diretamente com a secretária Estela,
estou numa coordenação geral que dialoga justamente com o sistema de justiça, com a segurança pública, também com o projeto de lei, a Lei Maria da Penha, falo para vocês que é a que mais sofre tentativas de mudanças, algumas boas, como nós vimos recentemente, com a inclusão da violência vicária, e outras não, que querem justamente desconfigurar o que é a essência da Lei Maria da Penha, e por isso também eventos como esses são essenciais para que a gente se lembre o porquê que a lei existe, o que nós queremos com a Lei Maria da Penha. Aqui ela serve como instrumento fundamental de proteção às mulheres, o que ainda nós precisamos avançar, inclusive, que está regulamentado na própria lei, como, por exemplo, a possibilidade da mulher conseguir resolver toda a sua vida, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil, em um só local, diminuindo a rota crítica. Então, acredito que eventos como esses vão servir justamente para a gente poder avançar nessas reflexões que vão perpassar tanto pelo olhar da academia, da gestão pública e da sociedade civil, isso. Que eu olhei bem para a sociedade civil nessa área aqui, e da sociedade civil. E dialoga também justamente com o que a gente tem trabalhado, e aí o doutor Ivan colocou, que esse não é um problema de governo, esse não é um problema privado, então dialoga com o que a gente vem trazendo nos termos do Pacto Nacional entre os 3 poderes contra o feminicídio, e aí a gente tem trabalhado muito juntos, né, Suzana? A doutora Suzana representando o CNJ, que é trazer esse problema como um problema de Estado, e que todos os poderes precisam caminhar conjuntamente para o enfrentamento a essas violências contra as mulheres. E aí não é dizer que os poderes não estavam fazendo isso em suas casas, mas nesse momento a gente olha para o que cada poder está fazendo e passa a dialogar conjuntamente para que tenhamos ações coordenadas. E aí esse seminário, Fabiana, doutora Vanessa e todas aqui, dialoga justamente com um dos eixos do pacto, ou 2 deles. Porque hoje o pacto entre os 3 poderes está estruturado no eixo de maior efetividade das medidas protetivas de urgência, que nós vamos tratar delas aqui, inclusive com um documento produzido por um fórum que é coordenado pelo Ministério das Mulheres, mas nele está composto todo o sistema de justiça, então CNJ, CONDEG, CNMP, AGU, também a sociedade civil, que vários estão aqui, Gueledés, Crioula, ANTRA, então não vou falar todo mundo para não esquecer, mas esse fórum, ele traz diretrizes como se fosse um passo a passo do processo de tramitação das medidas protetivas de urgência que vão ser ditas aqui, por isso dialoga justamente com o pacto, um dos eixos que é efetivar as medidas protetivas, garantir a responsabilização desses agressores. Um segundo eixo vai tratar da gente ampliar a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres e atendimento, e um terceiro eixo, que acredito que aqui também dialoga, que é a mudança cultural que a gente precisa ter para que essas violências não sejam mais uma realidade, e aí a gente consiga efetivar o Estado Democrático de Direito, que tanto queremos poder vivenciar. Então, desejar um ótimo seminário a todas, dizer da felicidade do Ministério das Mulheres em compor conjuntamente esse seminário. A ministra também vai ter uma participação no evento, e desejar a todas mesmo um ótimo seminário. Tenho certeza que vamos sair daqui com mais felizes, com mais ideias, e voltando para nossas bases, para os nossos territórios, com novas reflexões de mudança coletivas. Obrigada a todas e todos. Bom, e também representando o CONDEG, também integrante do Fórum Nacional, que inclusive vai ter uma reunião aqui durante a programação, é uma reunião mais reservada, simultânea aos GTs, o que viabilizou também a participação e presença de boa parte dos integrantes do Fórum. Então, doutora Rafaela Mitre. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas, na pessoa da professora Fabiana, que eu agradeço muito esse convite feito ao CONDEG. Também peço licença aos meus colegas para cumprimentar a todos, na pessoa da Ana e da doutora Suzana, que são pessoas que, em suas instituições, são muito importantes e atuam de forma exemplar na defesa dos direitos das mulheres.
E estando aqui na academia, eu acho que eu não posso deixar de falar da minha professora, Luana Tomás. Eu fui aluna da professora Luana na Federal do Pará, sou paraense, apesar de trabalhar em Brasília. E foi o primeiro contato que eu tive com a importância da proteção de direitos de grupos de pessoas vulneráveis. Eu fui aluna de Direito da Criança e do Adolescente. Então, muito obrigada, professora. E eu estou aqui hoje representando o CONDEG, que é uma congregação das defensorias públicas estaduais e do Distrito Federal, que atua com a promoção, que atua para debater temas importantes a todas as defensorias e possui comissões especializadas. E eu estou aqui hoje representando a Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. E essa comissão, ela atua na construção de estratégias nacionais para o fortalecimento da atuação das defensorias públicas na promoção e defesa dos direitos das mulheres, e produz protocolos, enunciados, notas técnicas, e traz um espaço de articulação institucional que buscam qualificar o atendimento e ampliar o acesso à justiça das mulheres. Dentre as iniciativas da comissão, eu destaco o Fórum Nacional das Defensorias Públicas para a Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, que contou com a colaboração também, né, da professora Luciana, organizado da última vez, da professora Fabiana, desculpa, foi organizado no último ano em Minas Gerais. E no âmbito do fórum, a última entrega que a gente teve foi o Protocolo Nacional de Atuação das Defensorias Públicas com perspectiva de gênero, raça, etnia e demais marcadores sociais de diferença, que foi um documento elaborado e segue sendo aprimorado para orientar a atuação da Defensoria Pública, das equipes da Defensoria Pública, nos âmbitos da saúde, da família, no júri, em todos os campos do direito, porque a gente entende que a promoção dos direitos das mulheres não é só quando a gente fala do juizado de violência doméstica, quando a gente fala de violência doméstica e familiar. A violência contra a mulher é uma violência de gênero e que deve ser, essa perspectiva deve ser incorporada com todos os seus marcadores, com toda a interseccionalidade em todas as áreas do direito. Então, esse protocolo é bastante abrangente e está disponível para quem quiser acessar no site das Defensorias Públicas. E também destaco a nota técnica produzida pela Comissão da Mulher, que fala sobre assistência qualificada, que está prevista no artigo 27 e 28 da Lei Maria da Penha. E quando a gente fala sobre os avanços da Lei Maria da Penha, sobre esses 20 anos, é importante reconhecer a relevância desses instrumentos e de tantos outros documentos que foram construídos coletivamente, que contribuem para o fortalecimento da proteção das mulheres e para a concretização dos direitos assegurados pela lei. E esses documentos são construídos não só no âmbito da comissão, mas também em outros espaços de construção coletivas, na rede, no fórum, no sistema de justiça, na sociedade civil, e são instrumentos muito importantes, mas a gente merecem um pouco a nossa atenção, porque depois de 20 anos, ainda é necessário reafirmar, por meio de protocolos, notas técnicas, recomendações, enunciados, determinações, coisas que já estão previstas na Lei Maria da Penha e estão previstas originalmente nessa lei, que mesmo assim ainda é preciso reafirmar devido aos desafios permanentes relativos à sua efetiva implementação. E esses desafios persistem porque o enfrentamento da violência exige uma atuação integral, ampla, interdisciplinar e articulada. Em diversos contextos, a gente verifica que a tendência é concentrar a resposta estatal predominantemente na dimensão penal, da responsabilização desse ofensor. Mas a proteção da mulher não se resume à investigação, a um processo criminal ou à responsabilização desse ofensor. Isso é muito importante e é previsto na lei, mas essa lei é muito mais abrangente. Ela visa proteger a mulher. E ainda hoje a gente precisa debater sobre questões como autonomia das medidas protetivas, porque muitas vezes essas medidas são vinculadas a processos judiciais. Muitas vezes, na prática, na nossa rotina, a gente verifica que quando um inquérito é arquivado, quando a ação penal finaliza, as medidas protetivas caem como se fossem vinculadas a isso, quando a medida protetiva da Lei Maria da Penha está previsto que elas estão vinculadas à situação de risco. Ainda hoje, a gente verifica que mulheres precisam estar toda hora nesse sistema de justiça,
falando que estão em situação de risco, que precisam dessa medida protetiva e mesmo nesses casos não são ouvidas e têm suas medidas revogadas. E também quando a gente vê que esse sistema ainda exige dessa mulher que está em uma situação de violência uma capacidade de mobilização incompatível com a realidade dessa mulher que está tentando sobreviver, se proteger, proteger seus filhos muitas vezes, manter sua renda e reorganizar sua vida depois da violência. E aqui eu ressalto a importância da Defensoria Pública, que está na nossa Constituição como sendo a instituição que tem a missão de proteger os grupos vulneráveis, que estão de levar o acesso à justiça, promover o acesso à justiça aos grupos vulneráveis. E quando a gente fala das mulheres que são atendidas pela Defensoria, além do marcador do gênero, que já é muito cruel e bastante gera bastante violência essa mulher, a gente dá conta com mulheres que têm outros marcadores sociais relacionados à condição econômica, ao território em que elas vivem, por serem mães solo, por serem mulheres negras, por não terem rede de apoio e sofrerem diversas outras formas de exclusão social. Essas mulheres enfrentam barreiras adicionais para acessar seus direitos. Então, quando a gente fala do acesso à justiça, que está na Lei Maria da Penha, a gente precisa reconhecer a Defensoria Pública, a importância da Defensoria Pública nesse processo. No processo, não só ali naquele processo da violência doméstica, mas também quando assegura alimentos dignos para essa mulher e para os seus filhos, quando está ali numa discussão sobre guarda e não deixa que aquele debate se reduza a um conflito familiar, a uma alegação de alienação parental. Então, é preciso reconhecer a Defensoria Pública e, consequentemente, que essa mulher tem direito ao acesso à justiça, tem direito a ter uma defesa de qualidade, é necessário estruturar essa Defensoria Pública, e porque ela não se limita a um processo criminal. A nossa instituição, e eu tenho muito orgulho, faz a interlocução com a rede de atendimento, faz a defesa dessa mulher em diversos tipos de processo, e busca construir respostas integradas para as múltiplas demandas. Então, eu agradeço o convite, é muito importante que a gente esteja nessa mesa, que a gente esteja aqui reunido, debatendo, é muito importante que a Defensoria seja escutada, porque a gente que está na ponta desse atendimento a essas mulheres, eu agradeço muito e desejo um bom evento a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada. Bom, e passo a palavra ao meu colega aqui também da faculdade, e já aproveito então para agradecer ao professor Camilo, que é diretor aqui na faculdade, está aqui presente e que apoiou também integralmente a realização do evento. Ele não quis sentar aqui com a gente, né, Gajardoni, para não dar bis em idem, né, ou uma super representação da FDRP, mas quero destacar e agradecer imensamente todo o apoio que a faculdade, também via comissão de pesquisa e Departamento de Direito Público também ofereceram para o evento. Bem, bom dia a todos e todas. Eu, inicialmente, gostaria de saudar toda a mesa na pessoa da professora Fabiana e dizer para mim que é uma grande satisfação estar participando da abertura desse belíssimo evento aqui, e os motivos são duplicados. Primeiro, tendo-se em vista que eu fico muito orgulhoso como professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, colega do nosso diretor, do professor Camilo, da professora Fabiana, de estar presenciando a nossa faculdade, sendo hoje palco de tão importante evento comemorativo a respeito da vigência da Lei Maria da Penha. E também fico muito feliz de estar participando aqui na faculdade, na condição de representante do Superior Tribunal de Justiça, né? Eu, apesar de ser juiz de direito aqui no estado de São Paulo faz 30 anos, atualmente eu atuo como secretário judicial da presidência do Superior Tribunal de Justiça, nessa gestão do ministro Herman Benjamin, e a Secretaria Judicial ela tem papel central no Superior Tribunal de Justiça de prestar suporte à presidência nas questões jurisdicionais. E se eu pudesse dizer aqui do papel do Superior Tribunal de Justiça nesses vários anos de vigência da Lei Maria da Penha, eu poderia falar dos eventos que foram realizados pela STJ para comemorar, inclusive, essa data. Ano passado, no dia 18 de dezembro, teve um simpósio sobre a Lei Maria da Penha. Tem também um evento que foi realizado em parceria com o Tribunal de Justiça da Paraíba, que aconteceu, inclusive, na Paraíba, com a participação do Superior Tribunal de Justiça. Mas o evento
debate não torna mais efetiva a Lei Maria da Penha. E onde que o STJ pode colaborar com ações concretas? É prestando atividade jurisdicional de qualidade. E eu tomei a liberdade, professora Fabiana, de fazer um breve checklist aqui dos principais julgados do Superior Tribunal de Justiça, que são bastante rigorosos com aqueles que praticam violência doméstica e bastante protetivos em relação às vítimas de violência doméstica. E eu gostaria aqui, para provar que o STJ tem feito sua parte, é óbvio que sempre se pode fazer mais, mas para poder demonstrar que o Superior Tribunal de Justiça tem levado muito a sério essa questão de violência doméstica no Brasil, como não pode deixar de ser, eu gostaria de dizer para os colegas que estão aqui presentes que, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça nos últimos anos editou 4 súmulas extremamente importantes no contexto da violência doméstica familiar. Ele editou a súmula 588, que trata da inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes e contravenções praticados no âmbito da violência doméstica familiar. Nessa mesma esteira, editou uma outra súmula logo na sequência, que é a súmula 589, entendendo que não existe princípio da insignificância em crime de ameaça cometido no contexto da violência doméstica familiar. Também editou a súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça, súmula extremamente importante, que estabelece que para a aplicação das sanções e de todas as medidas protetivas da Lei Maria da Penha não é necessária coabitação, e, portanto, isso permite a aplicação da lei em casos de namorados, em casos de relações não tão estáveis assim, desde que, obviamente, haja, de certa maneira, essa compreensão de que se trata de uma relação que envolva questões afetivas, questões ligadas a esse quadrante, e também a súmula 611, que, interessante isso também, estabelece que aplica-se a Lei Maria da Penha não só nas relações socioafetivas, no sentido de marido e mulher, de companheiro e companheira, mas também no contexto de violações cometidas na questão do gênero, então pais que agridem filhas, etc. Esses são, digamos assim, as 4 súmulas que o STJ editou no contexto da Lei Maria da Penha, mas ele editou também temas repetitivos. Como nós bem sabemos, o Superior Tribunal de Justiça ele julga, e hoje já é comum na terceira sessão, que cuida de matéria penal, matérias e fixa teses que acabam sendo aplicadas ordinariamente por todos os juízes brasileiros. E nesse contexto, alguns precedentes extremamente importantes do Superior Tribunal de Justiça. No tema 1196, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que prevalecem as disposições protetivas do ECA, da Lei Maria da Penha, em relação às disposições protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que permite, portanto, proteger a criança duplamente, seja pelo ECA, mas principalmente pelas medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O Superior Tribunal de Justiça também, no julgamento do recurso especial 1.977.124, fixou o entendimento que a Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans, permitindo, portanto, que uma gama de pessoas passem a ser protegidas pelo enfoque da legislação, coisa que originalmente não havia sido previsto na Lei Maria da Penha. Também o Superior Tribunal de Justiça decidiu no tema 983 de repetitivos que o dano moral à mulher vítima de violência doméstica e familiar, ele é in re ipsa nos casos de violência doméstica, de modo a permitir a fixação de um valor indenizatório em prol da vítima, independentemente da comprovação do dano concreto ou do dano psicológico. O Superior Tribunal de Justiça também decidiu no recurso especial 2.049.327 que não é possível, ainda que o dispositivo penal permita, a aplicação isolada de pena de multa nos crimes cometidos contra a mulher, evitando, portanto, que haja uma compensação econômica para não sofrer as consequências da aplicação da Lei Maria da Penha. E, por último, essa foi a mais recente delas e talvez uma das mais importantes, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu, no recurso especial 1.964.293, de que aquela audiência para fins de retratação da vítima nos crimes cometidos dentro do contexto da Lei Maria da Penha, só deve ser designada se a própria vítima requerer a audiência, evitando com isso uma prática bastante comum que existiam nas varas criminais brasileiras, de o juiz marcar de ofício essa audiência para que a vítima tenha que ir lá dizer que não quer se retratar, o que de certa maneira causava até uma dupla vitimização da pessoa que já está sofrendo tanto em virtude de tudo que aconteceu. Enfim, professora Fabiana, senhores e senhoras aqui presentes, eu rapidamente tentei fazer um amplo panorama do papel que o Superior Tribunal de Justiça vem desenvolvendo com ações concretas naquilo que ele pode fazer, que é exatamente prestar atividade jurisdicional com responsabilidade,
com qualidade, tentando pacificar a adequada interpretação da legislação federal. Então, mais uma vez, quero agradecer por estar aqui, quero cumprimentar a nossa faculdade por estar realizando esse evento e devolvo a palavra à nossa presidente. Obrigado. Muito obrigada, professor Gajardoni. E, não menos importante, o STJ também imprimiu os livros do Tecendo Fios da Crítica Jurídica Feminista, livros editados pela FDRP e elaborados e coordenados por integrantes do consórcio Lei Maria da Penha. Muito obrigada também. Bom, e eu, finalizando, né, assim, essa mesa, eu gostaria também de agradecer e também fazer registro, primeiro de autoridades aqui presentes. Nós temos aqui entre nós várias integrantes do consórcio Maria da Penha, que está sendo também homenageado e celebrado ao longo desse seminário, né, assim, desse evento como um todo. Temos a nossa secretária municipal de cidadania, a doutora Dulce, que está aí presente também. Muito obrigada, e toda a equipe da secretaria, que é responsável hoje, né, por todo o serviço de apoio e rede, né, de atendimento a mulheres em situação de violência aqui na cidade, promotores de justiça, enfim, todas as autoridades presentes. Dizer que esse evento ele é resultado de uma articulação também de professoras, pesquisadoras, que integram a rede feminista de ensino, pesquisa e extensão no direito, e parte delas integraram o comitê científico que ajudou na elaboração de toda a programação extensa e que, por uma virginiana neurótica, né, vai começar às 8h30, todos os outros dias, né, quase em ponto, mas quero citar e agradecer também a comissão científica formada pela professora Fabiane Simeone, da FURG, professora Cristiane Brandão, da UFRJ e Federal Fluminense, a professora Luana Tomás, que já foi citada aqui também pela doutora Rafaela, da Universidade Federal do Pará, a doutora Ela Vieco, Volcrevo de Castilho, também da UNB, a professora Thaís Chioché, da Federal do Paraná, e a professora Carolina Costa Ferreira, do IDP. Essa foi, né, a comissão que ajudou na elaboração também da programação. Esse evento recebeu apoio institucional também de outros órgãos, clínicas, direitos humanos e organizações feministas, Escola Superior do Ministério Público, Associação Paulista do Ministério Público, Clínica de Atenção à Violência Doméstica, né, da Federal do Pará, a Clínica de Direitos Humanos da Federal do Paraná, o CLADEM, Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, Clínica de Direitos Humanos da Unesp e também a DAIACH, Direitos Humanos das Mulheres, coordenado pela professora Gislene, do Fórum Nacional de Diálogos, do FOVID São Paulo. Como disse, esse também, né, esse evento acho que recebeu curadoria especial de integrantes do consórcio, e pela querida Milena, quero agradecer a todas, né, assim, do consórcio, e antecipar também um pouco o clima da próxima mesa, com um vídeo que foi elaborado por estudantes aqui da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, em homenagem ao consórcio, para que a gente possa, ao final das contas, ao pensar os problemas e os desafios que nós temos hoje, nesses próximos 20 anos, ou 24 anos, né, de consórcio, a gente saiba o que veio antes de nós, a gente saiba o que, né, assim, tenha mais elementos para entender o contexto, né, e o processo sociopolítico de construção da Lei Maria da Penha. É um vídeo caseiro, né, assim, feito por nós aqui, sem apoio técnico, né, assim, muito profissional elaborado, né, somos do direito, mas também para expressar a gratidão desde 2014 ou 2016, já perdi um pouco a memória, que eu me aproximei do consórcio, e foi a faculdade inteira também que se aproximou do consórcio. Muitas alunas fizeram degravações de textos que estão aqui publicados, né, envolveram em pesquisas, enfim, a interação ela é enorme, e esse é um vídeo de celebração, de homenagem, de agradecimento àquelas que lutaram, né, e colocaram esse tema, né, na agenda pública de todos e todas que estão aqui hoje. Então, com isso, com esse vídeo, já agradeço a todas e todas e
espero que sejam dias muito, muito, muito ricos para que a gente possa construir uma agenda pública e de rede, né? Rede no sentido mais intenso possível, envolvendo sociedade civil, poderes públicos e academia. Quero, antes disso, também agradecer Tadeu, vocês conhecerão aí ao longo do dia Tadeu, a equipe técnica da informática, a dona Célia também, que acho que estava por aqui também, responsável também por esse apoio, né, as mesas, a Érica, que também está ajudando, né, que é do setor de eventos aqui, o Marco, que fez as postagens, e enfim, em nome deles, quero agradecer também todos os servidores e servidoras aqui da faculdade. Por favor, Tadeu. Sabemos que ela foi uma resposta do Brasil ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, no caso, Maria da Penha Maia Fernandes versus Brasil. Mas o que pouca gente sabe é o papel que o movimento de mulheres e de um grupo formado por organizações e juristas feministas, chamado inicialmente de Consórcio de ONGs Feministas, tiveram na construção da proposta legislativa que deu origem a tal lei. Quem contará essa história para nós é a advogada e feminista Yaris Cortez, que teve uma longa história de atuação na defesa dos direitos das mulheres, desde a redemocratização do país. Nos anos 1980, como integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ela ajudou a construir a Carta das Brasileiras aos Constituintes e participou de toda a mobilização política para que as pautas e demandas das mulheres fossem incorporadas na Constituição. Após a Constituinte, tal conselho foi extinto. Então, ela se juntou com outras colegas feministas para fundar o Cefêmea, organização feminista focada em monitorar o orçamento público, propor políticas de equidade de gênero e defender os direitos recém-conquistados pelas mulheres. Esse trabalho técnico foi um dos precursores para que outras ONGs feministas e algumas juristas pudessem se organizar para elaborar estudos que subsidiassem a regulamentação da legislação sobre violência doméstica no Brasil. E Yaris participou de todo esse processo. Coisa que eu não sabia que existia durante, quer dizer, não sabia que existia quando eu estudei, quando eu me formei na década de 60. Interseccionalidade, teoria feminista do direito, isso tudo eu aprendi, quer dizer, não sei ainda direito, mas eu comecei a escutar na década de 80, quando eu entrei para o feminismo. Eu trabalhei no Conselho da Mulher, no tempo da Constituinte, e por conta disso, desse trabalho na Constituinte, me descobri feminista, e junto com outras 4 mulheres, a gente formou o Cefêmea, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, em Brasília. Inicialmente, nós fazíamos, acompanhávamos o trabalho do Congresso Nacional, porque acabou a Constituinte acabou, foi promulgada a Constituição, o Conselho da Mulher foi esvaziado de feministas, e ficamos, o movimento ficou órfão, ninguém para acompanhar o processo, aquele processo tão bonito, que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, que foi a articulação das mulheres, todas do Brasil inteiro, do sul ao norte, leste a oeste, centro-oeste, todo mundo participou da Constituinte. É uma coisa muito bonita a Constituinte. E as cartas que eles mandavam lá para o Conselho eram cartas maravilhosas, emocionantes, da gente ter vontade de chorar, de tão lindas que eram as cartas, e tão fortes. E elas dizendo o que é que queriam para a Constituição. E disso foi feita, o Conselho fez uma Carta da Mulher aos Constituintes, e o lobby do batom, que todo mundo sabe que teve esse lobby do batom, que começou com as piadinhas dos nossos parlamentares, que diziam, lá vem as mulheres que ficam botando batom nos corredores. Aí alguém teve a ideia de dizer, olha, vamos pegar essa chacota deles e fazer uma coisa séria. Quem teve essa ideia foi a feminista Shuma Schumacher, mulher histórica, que sugeriu converter a chacota em força política
E deu certo, se considerarmos que a maioria das propostas do movimento de mulheres foi incorporada na Constituição. O trabalho seguinte foi buscar fazer com que o Congresso viabilizasse a regulamentação de todos os temas de direitos das mulheres previstos na nova Carta, incluindo o tema da violência doméstica. O CFEMIA, então, assumiu esse papel de interação entre o Congresso e outras organizações feministas espalhadas pelo país. Então, a gente começou a se encontrar lá no Congresso, nós, as 5 mulheres que fizemos o CFEMIA, e ficou recebendo o recado das amigas dos outros estados. E Ares, cadê aquele projeto de lei que a gente trabalhou durante a Constituinte? Aí, Gilda, cadê aquele projeto de lei? Guacira, cadê aquele projeto de lei? Malô, Marlene, quer dizer, todo mundo, a gente que morava lá em Brasília, a gente tinha essa obrigação de dar resposta, aí a gente ia lá no Congresso, olhava aquele projetinho e respondia, em casa, por telefone, né? Até um dia que a gente resolveu, a gente se encontrou por acaso, a gente se encontrou num cafezinho, aí alguém, eu nem sei quem foi, disse, a gente podia fazer um negócio sistematizado. Vamos fazer sistematizado. Aí Gilda, que é a mais prática da gente, ela pegou, disse, eu vou fazer um levantamento. Aí pegou assim, aquele calhamaço de projetos de lei para a gente separar o que era das mulheres. Aí a gente começou a fazer isso em casa. Cada um separou o calhamaço, aí a gente fez em casa fazendo levantamento, separando saúde, trabalho, educação, todos os temas separados, né? Aí quando a gente terminou de fazer isso, aí a gente conseguiu, aí as deputadas começaram a ver o que a gente estava trabalhando, a gente pediu uma reunião com elas, e eu sei que nessa reunião a gente chamou até Silvia Pimentel, Leila Linhares, doutora Ela Vieco, que estavam lá em Brasília, a gente fez uma reunião para fazer um debate sobre esses projetos de lei que a gente tinha separado. Aí nisso a gente já estava com o CFEMIA, mas o CFEMIA não tinha dinheiro, não tinha sede, não tinha nada. Mesmo sem estrutura, o trabalho a partir daí foi o de tentativa de diálogo com as parlamentares para mandar estudos, pareceres para outras organizações da sociedade civil e do movimento de mulheres. Penal, da violência mesmo, tinham vários projetos só de artigo, mudando um artigo, criando um artigo, tirando um artigo. Aí, resultado, a gente disse assim, teve uma reunião dos direitos humanos lá na Sépia, no Rio de Janeiro, Leila Linhares me convidou e eu fui para lá, e eu levei essa relação todinha dos direitos, dos projetos de penal. E lá na conversa, na mesa, a gente conversando, alguém sugeriu, olha, tanto projeto pingado, tudo sobre a mesma coisa, por que a gente não faz aquela velha ideia que a gente tem desde a década de 70, uma lei total e ampla, total e restrita, né? Aí, resultado, vamos fazer isso. Como é que a gente faz? Vamos começar. Para fazer isso, a gente precisa se organizar. Aí, nós nos organizamos num consórcio, 5 ONGs. A lista completa de ONGs foi o CFEMIA, a Sépia, a Gende, a Advocacy, Cladem e Temis. Além delas, foram convidadas juristas feministas especialistas nos temas da lei em elaboração. A então procuradora Ela Wieco, de Castilho, as criminólogas Esther Kozovski e Carmen Campos, a defensora pública Rosane Lavigne e a advogada Leila Borges da Costa. Pelas organizações citadas, trabalharam as juristas Beth Garcês, Letícia Massula, Leila Linhares, Milena Calassans, Silvia Pimentel e Rúbia Abes da Cruz. Resultado, essas ONGs começaram a trocar figurinha. A gente botou primeiro numa reunião, não tinha nem essas reuniões virtuais naquela época também. Aí a gente ficava mandando fax, ou então por telefone, fez o primeiro, assim, cada um fez um esboço do que é que queria, toró de ideias. E a gente fala muito isso no feminismo, pelo menos no feminismo, quando eu entrei. Vamos fazer um toró de ideias. Cada um bota uma ideia, o que é que quer que tenha na lei. Aí pronto, a gente botou tchan, 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 era sonho, desejo, necessidade. Aí, resultado, ficou aquela imenso no projeto, né? Então, vamos ver se a gente organiza isso. Aí a gente começou, para vocês terem ideia, eu tenho 17 versões do projeto, do anteprojeto, do nosso projeto, do consórcio. Então, a gente fez todas essas
quando chegou num ponto que... Porque tinha as feministas acadêmicas, as advogadas de verdade, assim, de banca de advocacia, e outras advogadas tipo eu, que militante. Só sabia na prática, não sei, esse negócio eu estou aqui, vou estudar o que é esse negócio de interseccionalidade e teoria feminista do direito, e eu não estudei isso. Então, a gente pegou, achou que já estava bom, já está razoável, vamos levar para o Congresso. Aí a gente falou com Jandira Fegali e ela fez uma reunião para a gente apresentar o projeto. O nosso projetinho é anteprojeto. Aí, quando estava nessa reunião do anteprojeto, aí a deputada Luísa Erundina, Deusa. Como parlamentar bem experiente, Luísa Erundina sugeriu que a proposta do consórcio passasse antes pelo Executivo, já que muitos temas ali presentes envolviam áreas distintas do direito e previsão de gastos orçamentários com políticas públicas. Aí a gente foi, com a malinha na mão, falar com Nilceia, que era a presidente do Conselho da Mulher, do Ministério da Mulher, Secretaria da Mulher, você acha, não sei. Aí ela achou ótimo, quando ela viu, disse, era isso que eu queria. Isso é maravilhoso. Vocês estão... Formidável isso, é formidável. Vou estar lá com a presidência da República para a gente dar entrada nesse projeto. Mas eu vou logo dizendo, não pode ser esse projeto daqui. Tem que ser projeto do governo, tem que ter uma comissão interministerial. O grupo de trabalho interministerial foi criado pela Presidência da República, composto por representantes da Secretaria de Políticas para Mulheres, da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, da Advocacia Geral da União e dos Ministérios da Saúde e da Justiça. Representantes da sociedade civil puderam participar das reuniões desse GT, mas sem direito a voto nas deliberações do órgão. Nessa categoria, além do consórcio, outras entidades estiveram nas reuniões, tal como a Articulação de Mulheres Brasileiras, a Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos e o Fórum Nacional de Juizados Especiais, o FONAGE. Lá em Brasília, quem morava, eu e Milena, e acompanhamos desde o começo, né? Aí a gente ia para essas reuniões. E antes a gente já sabia qual era o assunto. Quando era um assunto muito cabuloso, a gente ligava para a Silva, para a Leila, para a doutora Ela, para qualquer uma das especialistas, que eram advogados de verdade mesmo, com categoria de academia, para discutir com o pessoal do Ministério. Então, aí começou, teve muita confusão, porque eles queriam, no começo, eles queriam mudar a ementa. Essa ementa está muito grande, vamos tirar essa ementa. Aí a gente, não pode, só eu e Milena na reunião, né? Não pode tirar essa ementa, não pode tirar. Então, aí a gente teve que conversar com todo mundo, com o pessoal do consórcio, e a gente fez uma relação das cláusulas pétreas, aquelas que não podiam ser mexidas. Não podiam ser mexidas, que é quase tudo, né? Aí, resultado, quando era um assunto que a gente via que era uma cláusula pétrea, a gente chamava um especialista para vir, correndo para Brasília, para ir para a reunião, para defender. Então, foi assim que foi feito o projeto de lei que deu entrada, mesmo sem a gente ter esperneado muito, ele não foi igual ao nosso projeto. Muitas coisas eles mudaram. E uma das coisas que a gente não queria que entrasse no projeto foi o negócio de ficar a violência doméstica ser julgado pela Lei 9.099, que eram juizados de pequenas causas. Na comissão interministerial, um dos principais atores críticos à proposta do consórcio foi o FONAGE, fórum composto por juízes e juízas que atuavam em juizados especiais cíveis e criminais. O grupo de juízes não concordava com a proposta de afastamento do rito dos juizados criminais para casos de violência doméstica. E mesmo sem direito a voto, o FONAGE conseguiu fazer prevalecer seu entendimento na proposta aprovada pelo GT, encaminhada para a Câmara dos Deputados. Quem pegou a primeira relatoria foi Jandira Fegali. E vou dizer uma coisa, Jandira Fegali é outra deusa. E ela acompanhou o projeto em todo o seu andamento, mesmo não sendo relatora, ela nunca deixou de mão o projeto. Inclusive, ela fez o seguinte, esse projeto vai ser com o aval das mulheres brasileiras. Então, ela se articulou com todas as assembleias legislativas do Brasil todo, todos os estados, e eu acho que os 2 ou 3 que não fizeram audiências, mas o resto, todo mundo fez audiência pública, chamando o movimento daquele estado e as deputadas, os deputados do estado para opinarem, né? E sempre, quando ela não podia ir, ela chamava alguém do consórcio para ir representando o consórcio, para defender aquelas ideias. Então,
Resultado, esse projeto de lei foi um projeto de lei muito trabalhado. Eu acho que não existiu outro projeto de lei assim tão forte, tirando a Constituinte, que era diferente, mas tão forte como esse da Lei Maria da Penha, tão participativo. Então, teve a participação também, até ontem, eu conversando com Gilda, minha amiga, irmã, companheira, ela disse que esse projeto, que ela viu esse projeto como, teve a participação dos 4 poderes, foi o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário e a sociedade. Então, foi um projeto de lei que agradou toda a sociedade. E assim, ele foi para a sanção. Em 13 de março de 2001, o Brasil havia recebido a recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos relativa ao caso Maria da Penha Maia Fernandes versus Brasil, em que ficou reconhecida a obrigação do Estado brasileiro em intensificar seus esforços de reforma legislativa, a fim de evitar a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil. A denúncia de Maria da Penha foi apresentada à comissão em 1998 pelas ONGs feministas CEGIL e CLADEM, uma delas participantes do consórcio. Maria da Penha havia sido vítima de seu ex-marido e também das instituições de justiça brasileira que negaram seu direito de acesso à justiça. Na condição de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, apresento formalmente a Maria da Penha Maia Fernandes o pedido de desculpas em nome do Poder Judiciário Estadual, e a gente achou justo ali foi a Maria da Penha a verdade viva da necessidade de uma lei de violência doméstica. Hoje eu não falo apenas por mim. Eu falo por milhares de mulheres que ainda esperam por justiça. Eu falo por aquelas que não sobreviveram. Eu falo por aquelas que deixaram os seus filhos na orfandade. Eu falo por aquelas que continuam sendo desacreditadas, silenciadas e culpabilizadas. E hoje eu chego até aqui, mas eu não chego sozinho. Eu preciso dizer, olhando para este plenário, o movimento de mulheres nunca largou a minha mão. Essa lei de violência doméstica, ela não está sendo aplicada totalmente. Não está sendo. E a gente sabe por quê. Após a aprovação da Lei Maria da Penha, o consórcio se manteve ativo, reunindo outras várias organizações e especialistas. Foram várias notas técnicas, participações em audiências no Senado, na Câmara e em órgãos do sistema de justiça, publicações de livros e, mais recentemente, a condução de um novo estudo legislativo voltado a analisar a viabilidade de uma lei geral brasileira sobre violência de gênero, tal como algumas existentes em outros países latino-americanos. Por todas essas práticas, o consórcio é uma das vozes críticas mais fortes sobre os déficits do Estado brasileiro na implementação da Lei Maria da Penha e na garantia da efetividade dos direitos humanos das mulheres. O consórcio, em diálogo com as novas gerações de estudantes e pesquisadoras de diversas faculdades brasileiras, também tem contribuído para impulsionar o fortalecimento do campo de estudos feministas e antirracistas sobre o direito. É por isso que Ares, ou melhor, a nossa querida professora Ares, não precisa estudar teoria feministas do direito ou interseccionalidade, porque a senhora e todas essas incríveis mulheres responsáveis por essas tantas conquistas sociais e jurídicas para nós, mulheres brasileiras, são a própria teoria em movimento. Nós, enquanto estudantes de direito, é que buscamos a teoria como uma forma de conhecer e de manter a memória de quem veio antes de nós, para aprender com vocês valores e estratégias da ação coletiva transformadora, e para colaborarmos com a tessitura da luta feminista e antirracista por direitos e por justiça social. Que possamos continuar ao lado de vocês nos próximos 20 anos de Lei Maria da Penha e 24 anos de consórcio.
Muito obrigada, e desfazemos, então, a mesa com um enorme compromisso de continuar tecendo fios da crítica jurídica feminista antirracista brasileira. E já convidamos também, convido a Vanessa para a gente, em sequência, para não atrasar tanto, né, para a gente começar a preparação da segunda mesa, que é sobre os 20 anos do consórcio. Muito obrigada.